Continuando nosso estudo sobre a linguagem, a semiótica e a mídia, a gente falou um pouco sobre a forma como o significado se dá, o significado de uma coisa que representa algo para alguém. Outro exemplo que eu poderia dar seria a divisão do signo em três partes: o ícone, o índice e o símbolo. Com isso, eu só quero exemplificar para que tudo fique bem mais claro. Quando eu falo de ícone, estou trabalhando com um signo que leva a uma semelhança. Outra ideia de ícone que a gente usa muito são os ícones da sua área de trabalho do computador. Por exemplo, o ícone da lixeira, né? O ícone da lixeira, ele quer dizer o quê? Que ali está sendo jogado o que não serve mais. É um pequeno desenho que representa aquilo que ele quer representar pela semelhança, né? Então isso aí ficou bem compreendido. Quando alguém fala, há indícios que o suspeito de um crime não é uma prova, não é uma coisa comprovada, mas é um indício que aquilo realmente ocorreu. Por exemplo, se você vê rastros de um animal que pisou na areia, se forem pegadas de um boi, você vai ver que aquela pegada daquele animal vai ficar ali gravado na areia. Se forem passos humanos, de calçados humanos, você vai ver que ali passou uma pessoa. Então, aquela imagem de passos ou de pegadas é um indício de que algo ocorreu. Então, outro detalhe, outro signo que a gente pode identificar é o signo símbolo. O que é o símbolo? Eu até dei ideias para vocês aqui anteriormente, por exemplo, a ideia do sinal de trânsito, ela é arbitrária. O símbolo ele é arbitrário, porque alguém propôs que aquela imagem, ou aquela cor, ou aquela ideia representa aquele sentido, e assim ele ficou. Assim ele se tornou arbitrário. A gente pode chamar de símbolo. O que a gente tem em segmento é o nosso assunto, ele trata agora de códigos, códigos analógicos e códigos digitais. É interessante a gente entender um pouco disso, já que a gente vai trabalhar com multimeios didáticos. Se a gente pensar que a gente vai trabalhar com multimeios, a gente tem que entender que são são muitos. A linguagem escrita, a linguagem verbal, a linguagem de imagem, tudo isso vai estar interligado. Tudo isso é multimeio. A mídia ela é feita de códigos. O código analógico, por exemplo, se você pensar numa pintura, numa fotografia, existe a música analógica e a música digital, né? Existem vários tipos de códigos, né? Então, nesse sentido, o que eu poderia dizer para vocês é que a gente, para ser um bom profissional da multimídia, a gente precisa entender como esses dois tipos de tecnologia se interligam, o que é analógico e o que é digital. Se a gente for bem ao pé da letra, o que é digital? Né? O que a gente pode pensar sobre digital? Digital vem de dígito, né? E dígito vem de dedo. Por quê? Quantos dedos nós temos nas mãos, né? Então, se a gente for pensar em dígito, a gente pode formar todos os números possíveis. Então, com essa quantidade finita de números, a gente pode formar uma quantidade infinita de valores e de códigos. Os dígitos pelos quais os números são formados. Então, se a gente for pensar na linguagem digital, existe, por exemplo, o código binário, que é formado de zeros e uns. Todo esse código de 0 e 1, ele também pode formar infinitas possibilidades. Ele é decodificado por um computador, por um processador, e ele forma imagens, sons, forma vídeos, forma todo tipo, forma texto também, todo tipo de linguagem, todo tipo de informação pode ser representada através do código binário. A comunicação analógica, a linguagem do cinema, por exemplo, ela tem muita ligação com o código analógico, já que até pouco tempo atrás
A linguagem do cinema era feita através de filme, né? Um filme analógico. Esse filme que a gente leva para revelar, né? Bem parecido, só que de uma forma bem mais profissional. Como eu posso falar de semiótica, de símbolos e signos, e falar dessas tecnologias, né? O que eu quis dizer aqui para vocês é que essas mensagens, esses signos, esses símbolos, são uma teoria a qual a prática é justamente a tecnologia de comunicação. Essas máquinas e esses suportes de tecnologia, eles são interpretantes de sinais, são interpretantes de signos, eles são decodificadores, eles são codificadores de sinais, de mensagens. E tudo isso a gente pode verificar na prática. Se a gente compara uma carta, que ela pode conter imagens, ela pode conter um desenho ou uma escrita, manuscrita, e a gente comparar com um computador, que pode conter todas as mídias possíveis, inclusive mídia interativa, né, uma realidade virtual, realidade aumentada. Tudo isso é semiótica, tudo isso é linguagem. Se a mídia precisa ser entendida de alguma forma, eu não vejo outra forma mais completa de entendê-la que seja a semiótica. A mídia é tudo isso, e a mídia está presente na nossa vida, assim como a comunicação pessoal, institucional e a comunicação de massa. Então é isso, pessoal. A comunicação está tão presente na nossa vida que muitas vezes a gente não percebe. Realmente é complicado entender que tudo é um processo de codificação e decodificação, né? O que a gente está tentando entender aqui é como esse processo acontece. Então eu queria pedir para vocês lerem bastante a apostila, e eu tenho certeza que no final dessa unidade todo mundo vai estar sabendo o que é semiótica e o que é mídia. É isso aí, pessoal. Vamos dar continuidade. Vamos falar agora um pouco sobre a nossa unidade 3, que diz respeito sobre comunicação, a mídia e a história. Eu queria dar aqui um pouco da minha opinião em relação à forma como o nosso material foi produzido. Na minha opinião particular, essa parte da história, desenvolvimento da mídia ao longo dos séculos, deveria vir primeiro, porque é um assunto que nos deixa mais contextualizados com a nossa atualidade. A gente vê um pouco da história, do surgimento da mídia, da escrita e da imprensa. E então, na minha opinião, isso deveria vir primeiro do que, por exemplo, o estudo de semiótica. Já que nosso material foi produzido assim, então vamos seguir. A gente fala agora sobre o desenvolvimento da comunicação e a história da mídia. Para isso, o que a gente precisa entender primeiro é a forma como surgiu a comunicação como a gente conhece hoje. Então, a gente vai ver aqui um pouco uma linha do tempo de como tudo isso se configurou. Como era a comunicação antes da escrita? A escrita é uma das formas de comunicação mais comuns. Então, o que a gente precisa entender é o quê? Hoje, no século XXI, a escrita é, antes de tudo, uma forma de comunicação de informação. Né? Ninguém escreve nada por acaso. Tudo que se escreve tem algum propósito de atingir alguém, mesmo que você escreva um código para computador. Você pode escrever um código para computador e o computador vai entender aquele código e vai gerar um programa ou um aplicativo a partir daquele código. Então, pessoal, o mundo como a gente conhece hoje é muito diferente do mundo antigo, né? Do mundo antes da nossa tecnologia. Antes da escrita, os homens se comunicavam através da fala. Em algum momento da história, o homem passou a falar. É quase impossível saber como isso aconteceu, né? O homem sentiu a necessidade de entender como a natureza funcionava, e ele sentiu a necessidade de passar isso para os seus descendentes. Né? Ele sentiu a necessidade de registrar isso, e também de registrar a sua história. Né? Ele passou a registrar o calendário, as estações do ano, a forma como ele cuidava dos animais e da agricultura. E tudo isso, a primeiro momento, tendo sido feito através da comunicação oral, ao longo do tempo ela passou a ser escrita. O homem passou a escrever nas cavernas, ele passou a desenhar nas cavernas, nas pedras, né, para registrar os momentos que ele passava. Isso já era uma forma de comunicação, né? Embora a gente não compreenda bem como isso aconteceu, mas claramente era uma forma de comunicação que eles estavam desenvolvendo.
depois dessas pinturas e essa arte rupestre, né, o homem passou a representar o seu redor através de símbolos e ícones. Ele começou a desenvolver a escrita pictográfica. Então ele começou a mostrar, a descrever as palavras e as coisas ao redor dele através de símbolos que se pareciam com aquelas coisas. Então, para ele dizer casa, para ele dizer água, ele usava traços e símbolos geométricos parecidos com a água ou com uma casa. E isso foi até o Egito Antigo. Né? Até o Egito Antigo a escrita ainda era assim, pictográfica. Né? O que a gente pode interligar com a semiótica, por exemplo? A escrita pictográfica ela é mais icônica, né? Ela tem ícones. A escrita alfabética ela já usa símbolos. O símbolo ele é arbitrário, né? Então os gregos inventaram a escrita alfabética, né? O alfa, o beta, tudo isso levou à criação do alfabeto, que na verdade é um código, né? Um código em que se podem formar palavras novas que não dependam da semelhança com a imagem daquela coisa, né? Então assim, o homem conseguiu representar coisas que ele nem sequer sabia como era a imagem. Ele pôde representar felicidade, ele pôde representar a paz, ele pôde representar sentimentos que não podem ser vistos. Mas com a escrita alfabética, ele pode dar sentido a coisas que não tinham sentido anteriormente. Essa forma de escrita alfabética ela foi um salto incrível na forma de comunicação, né, e na forma de transmissão de informação. Quando a gente pensa na comunicação escrita através de alfabeto, ela passa a representar também fonemas, ou seja, ela passa a formar palavras através de representação de som. A forma de ícone que a escrita pictográfica tinha de representar uma coisa pela semelhança, né? A escrita alfabética tem o mesmo sentido, mas de representar através do som. Ela combina sons da nossa fala e torna essa combinação um código que pode ser replicado, né? Que pode ser aprendido e pode ser repassado para outras pessoas. Então, com a escrita alfabética, foi mais fácil para o homem, por exemplo, codificar o conhecimento. Ele passou a ter mais facilidade para escrever histórias, livros, registrar sua cultura. A escrita, como era antigamente, ela era basicamente manuscrita, escrita à mão. Se a gente pensar na Idade Média, na época em que os bispos da Igreja Católica eram dominadores desse conhecimento, né? Eles tinham domínio desse conhecimento da escrita, o conhecimento era bem restrito, né? Era bem restrito à Igreja, né? A Igreja Católica. Ter conhecimento, já naquela época, representava ter poder. O que aconteceu na época foi que esse conhecimento era restrito à Igreja, era restrito a quem escrevia, quem produzia. Houve também um grande marco na história da comunicação, que foi a invenção da imprensa. A imprensa surgiu na Alemanha com um comunicador que a gente pode chamar o pai da imprensa, né? Que é o Gutenberg. Gutenberg inventou uma máquina relativamente simples, né? Com essa máquina ele era capaz de reproduzir um material impresso, reproduzir indefinidamente. Com isso, o Gutenberg foi capaz de reproduzir um livro diversas vezes e aquilo ser um conhecimento quantificado. Aquele conhecimento que foi gerado uma única vez, ele foi reproduzido 100 vezes, né? Graças à invenção da imprensa. Né? Gutenberg inventou uma máquina chamada tipógrafo. Com essa máquina, ele juntava pedaços de metal que formavam as letras. E ele colocava esses pedaços de metal em uma disposição de blocos, né? E sobre esses blocos era jogada a tinta e esse bloco era impresso no papel. Então daí vem o nome imprensa, que a gente conhece hoje, né? A gente pensa que, de uma certa forma, hoje é tão simples escrever um texto no editor de texto e a impressora faz todo o serviço. Ela joga a tinta sobre o papel e gera um arquivo, gera um documento. Há alguns séculos atrás, isso era uma tecnologia impensável, né? E a forma como eles faziam isso era incrivelmente mais trabalhosa, mas também era eficiente.
O primeiro livro produzido através dessa técnica foi a Bíblia, né? Para a gente ver o tamanho do poder da igreja, ainda nessa época, a Bíblia foi produzida através desse método. Tanto é que existe a famosa Bíblia de Gutenberg, né? Muitos historiadores conhecem. E a imprensa é uma ferramenta tão importante nessa transformação da sociedade que ela foi capaz de difundir a educação, né? A educação passa a ser difundida através da imprensa. Então, o que a gente pode dizer? Com a imprensa surgiu o aumento do número da produção de livros, né? As bibliotecas começaram a se ampliar, as universidades, as pessoas puderam ter mais acesso à informação, puderam estudar, puderam se alfabetizar. Foi com o surgimento da imprensa que surgiram os jornais. O jornal impresso, como a gente conhece hoje, ele também é bem antigo, né? É um tipo de informação. Os jornais serviram para muitos propósitos na época, né? Serviram como forma de difundir opiniões políticas, serviu como forma de controle da informação também. A burguesia nessa época, que era a classe social emergente, ela utilizou sim bastante a imprensa e os jornais para chegar ao poder. Então a gente pode confundir, na verdade, a gente pode dizer que as duas coisas se confundem. O surgimento da imprensa com acesso ao poder da burguesia. A partir daí, né, com a sociedade da informação passando a surgir, né, com o surgimento da imprensa e dos jornais, a gente tem grupos que querem dominar, outros que não querem ser dominados, passam a lutar através desses elementos da informação. A gente sabe que o século XVII e o século XVIII foram importantíssimos para o surgimento de algumas tecnologias, como, por exemplo, a eletricidade, né, o rádio, algumas tecnologias que a gente conhece hoje que são tão básicas, mas que na época foram incrivelmente revolucionárias, né? O rádio, por exemplo, foi um surgimento incrível na época porque ele pôde fazer com que a informação alcançasse quilômetros e quilômetros de distância. Era uma coisa incrível na época, né? E o rádio possibilitou isso. O rádio foi importantíssimo na época das grandes guerras, né? A gente pode até dizer que a internet também é uma invenção que foi importantíssima na guerra e que hoje em dia traz tantas vantagens e tantas facilidades para a gente, né, que somos civis. Então, a gente falava de imprensa, né, de rádio, de comunicação. O que a gente vê é que, de uma certa forma, as tecnologias de comunicação vão englobando uma a outra, né? Se a gente pensar que no início surgiu a escrita, depois a imprensa, depois o rádio. O rádio também, uma convergência de tecnologias que chegaram ao cúmulo da rapidez, né? Instantaneamente transmitir mensagens de um lado para o outro do mundo. Isso já acontecia na época do rádio. O outro passo, após a invenção do rádio, é quase que óbvio, né? Dá para a gente pensar, que é a TV. Né? A TV, ela juntou formas de comunicação numa só. Né? Ela juntou a escrita, a linguagem verbal, a linguagem não verbal, o áudio e agora o vídeo. Tudo isso numa única tecnologia, num único aparelho. Então, o que antes o conhecimento da escrita era bem restrito a só quem sabia ler e escrever, né? Com o surgimento dessas tecnologias, isso foi democratizado. Né? Não só quem sabe ler é que vai escutar o rádio. Todo mundo sabe escutar, todo mundo também sabe ver. Então não é necessário decodificar tanto assim as informações para poder absorvê-las. Se você ouve o rádio, você vai entender de uma notícia que se passou na sua cidade ou até em outra cidade, sem a necessidade de ser alfabetizado. Então, a TV e o rádio trazem uma democratização incrível para a comunicação. E, ao mesmo tempo, torna todos meio iguais, né? Ela, como eu falei antes, a comunicação de massa,
ela torna todo mundo igual, ela torna todo mundo uma massa homogênea. Então, com a comunicação de massa e o surgimento de cada vez mais de novos produtos, da Revolução Industrial, né? Produtos cada vez mais parecidos, né? A necessidade de uma comunicação que possa diferenciá-los foi cada vez maior. Por isso surgiu a publicidade, porque assim as empresas puderam manifestar ao público que o seu produto era melhor, que o seu produto era melhor do que o outro concorrente. Então assim surgiu a publicidade. E hoje em dia a gente vê que a publicidade e o jornalismo são primos ou são até irmãos. Ao assistir uma novela, você está buscando entretenimento, você está buscando uma distração, uma diversão. Mas o que a TV faz é colocar ali informações que façam você querer comprar aqueles produtos. Os produtos são mostrados para você no seu momento de lazer e isso lhe faz ter uma ação de compra no momento futuro. Então, o jornalismo, a TV e a publicidade como a gente conhece hoje, elas dependem umas das outras. A cada 15 minutos na TV tem um intervalo que vai mostrar para você alguns produtos que você possa querer comprar. Então, tudo isso, e agora as novas comunicações, as novas formas de tecnologia, como a internet, tornam isso cada vez mais interativos, né? E, de uma certa forma, já chega a uma via na contramão, né? O que antes buscava tornar todo mundo homogêneo, agora cada vez mais a informação precisa chegar exatamente onde eles querem, né? E por isso existem vídeos na internet que são direcionados, né? Você mesmo escolhe o que você assiste. A convergência de tecnologias está levando também a um certo individualismo. Tudo isso tem vários prós e contras, várias vantagens e desvantagens, né? O que a gente precisa entender aqui é que tudo isso que a gente falou agora, com a invenção da escrita, da imprensa, do rádio, da TV, a gente passa a chegar numa era da informação, onde tudo é informação. O que acontece lá no Iraque, lá no Japão, nos Estados Unidos, é notícia no nosso fim de tarde. Então, a forma como tudo isso surgiu, toda essa era da informação, a gente pensa numa linha do tempo em que as necessidades humanas foram sendo supridas com as novas tecnologias. Se a gente for pensar que a comunicação no século 17, 18 ainda poderia ser restrita, ela passou a cada vez mais ser democratizada também pela invenção de novas formas de transporte, como as ferrovias, né? A invenção do automóvel ou do avião. A rapidez da informação também acompanha essa evolução, né? Cada vez mais a necessidade de estar junto e conectado e consciente de tudo levou o homem a criar todas essas tecnologias que a gente usa hoje. Então, pessoal, o que eu queria dizer para vocês era que vocês analisem bem ao seu redor as tecnologias que vocês usam e que a escola de vocês usa, né? E queria que vocês buscassem a compreensão, baseado nesse estudo, de como melhorar essa comunicação, né? De como fazer com que as pessoas se comuniquem melhor. Tudo isso que a gente tentou mostrar agora, a gente vai revisar depois, fazer alguns exercícios, né? E propor algumas discussões. Eu quero ver de vocês se vocês realmente gostaram de ver como a comunicação está presente na vida de vocês, e às vezes ninguém percebe, né? E se vocês mostrarem isso nas suas discussões, nos fóruns, eu já vou ficar muito satisfeito e eu espero que todo mundo aproveite bastante o curso e nas próximas unidades a gente vai produzir outra videoaula e eu espero que todo mundo consiga atingir os objetivos que a gente está propondo. Tá ok? Então, boa tarde, boa noite, bom dia a todos e até a próxima.